dirigentes, Ministério de Louvor, Ministério de Coreografia, Grupo Ágape e o Grupo de Coreografia. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um representante dos ministérios, né? Do Grupo de Louvor, uma pessoa para representar aqui na frente. Do Grupo de Coreografia, das meninas, uma pessoa para representar aqui na frente. Do Grupo Ágape, uma pessoa para representar aqui na frente. Da pessoa responsável em fazer escala de direção do culto, aqui representando aqui na frente. Pode ser um dirigente, uma pessoa. A gente vai assim tentar com isso representar todo o culto, né? Vamos dizer assim, as pessoas que estão envolvidas com o ministério do culto. E eu vou pedir para que você mais uma vez fique de pé. Hoje a gente está fazendo exercício, é bom, hein? Senta, levanta. Tem até eu estava lembrando, é morto vivo? Vivo ou morto? É isso? Vivo ou morto? Lembrei agora, vivo ou morto. Então, você pensa na mão. Então vamos fazer essa oração agora. Vou pedir para que você estenda uma das suas mãos para cá. Vamos orar aqui pelo Ministério de Culto aqui da igreja, com esses irmãos aqui representados. Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, primeiro queremos aqui deixar claro, ó Deus, que tudo é para a honra e glória do Teu nome. É o Senhor que é digno de todo louvor, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Fomos criados, ó Deus, para a adoração do Senhor, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Então, suplicamos por misericórdia que Tu receba no Seu trono a nossa adoração. E aqui, neste momento, queremos orar, ó Pai, pelo Ministério de Culto da PIB de Xangri-Lá Rosa. Que o Senhor possa, no nome do Senhor Jesus, abençoar esse ministério, que compõe, ó Pai, o Ministério de Louvor, o Ministério de Culto, as pessoas que dirigem o culto, as meninas da coreografia, o Grupo Ágape, as pessoas que fazem solo, ó Pai, que trazem louvores, que inspiram o nosso coração e para a glória do Teu nome. Senhor, abençoe, ó Pai, o Ministério de Culto da PIB de Xangri-Lá Rosa. Que os meus irmãos e irmãs, cada vez mais possam ser cheios do Espírito Santo e possam ter o desejo de cada dia ser parecido com o Senhor, para que a sua vida seja um louvor ao Senhor, além do templo físico, além do dia de culto, que cada dia da semana possa ser um culto ao Senhor. Abençoe esses meus irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus eu oro, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe mais uma vez, obrigado, glória a Deus. Estamos caminhando bem aqui, né? Eu acredito, quando fiz esse desafio para mim mesmo, de trazer para os irmãos, obrigado, irmão, obrigado, de trazer o livro e trabalhar com a igreja. Esse ventilador, Adalto, faz favor para mim, o ventilador pode ir para lá, porque senão vai atrapalhar aqui um pouquinho a leitura da palavra. Quando eu trouxe esse desafio primeiro para mim de ler o livro de Efésios, troca. Som. Melhorou? Quando eu trouxe esse desafio primeiro para mim de ler o livro de Efésios, e não só ler, mas tentar viver, esse é o desafio, né? Não só ler, aprofundar a leitura, mas tentar vivenciar essa carta de Paulo a esta igreja. Eu, sinceramente, irmãos, será que eu consigo trabalhar até o capítulo de número 6? Até o último domingo? Eu fiquei pensando, eu acho que não, mas eu acredito que vai dar. E vamos entrar hoje no capítulo de número 5, né? Trabalhamos bem o capítulo 4, nós encerramos o capítulo 4 hoje pela manhã. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que não pôde, por algum motivo, sempre tem motivos, aí a gente não entra nessas coisas. Você que não pôde estar aqui de manhã, não é que você perdeu, deixou de ganhar. Quem estava aqui de manhã e crê nessa minha palavra, diga amém. Foi bênção. Nós trabalhamos aqui, no capítulo 4, na parte da manhã, trabalhamos aqui os dons do Espírito do capítulo 4, né? E que fala sobre o dom do pastor, né?
E aí falamos aqui sobre esse dom espiritual. Trabalhamos bem esse dom aqui, destrinchamos, foi um trabalho muito legal. Alguns saíram daqui impactados pela mensagem, e outros saíram daqui impactados pelo café e pelo bolo. Ou será as duas coisas juntas, né? Café e bolo, mas a mensagem. Só que agora, irmãos, eu quero trabalhar com vocês no capítulo 5, gente. Olha, tem gente lá que já está com gostinho de. Olha o bolo. Vou falar, irmão, bolo, café com bolo de fubá, casa bem? É bolo de fubá, casa bem? Não sobrou. Tem show de ganhar. Então tivemos aqui essa comunhão aqui, junto com a palavra de Deus na parte da manhã. O capítulo 5, irmãos, é um capítulo desafiador, muito desafiador. Eu coloquei um tema para o capítulo 5, na minha Bíblia o tema está Viver na Luz. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, o tema do capítulo 5. Tem alguém que está com um tema diferente do meu Viver na Luz? Capítulo 5 de aos Efésios. Vê aí na sua Bíblia, por favor. Então, como, senhor irmão? Depois viver como luz. Viver como luz? Como o brilho da luz? Como filhos da luz. Então está dentro do contexto aqui. O capítulo 5 tem o versículo-chave do capítulo 5. Versículo-chave que eu vou trabalhar com os irmãos é dos versículos 13 ao 16, que vamos ler ali, tá? Esses versículos são chaves do capítulo 5. Mas eu não vou ficar só no versículo dos versículos 13 ao 16. A gente vai pensar nos versículos 13 e 16 para depois você colocar aquele slide do tema principal. Vocês vão entender o tema depois da gente ler ali. Olha ali, ó, Efésios capítulo 5, versículo 13. Todo mundo lembra? No 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Coloca o tema aí, vê se vocês vão concordar. Se esses são os versículos chaves do capítulo 5, eu coloquei um tema para essa minha provocação. Essa é a palavra. O capítulo 5 é uma provocação que o apóstolo Paulo fala para a igreja, e os irmãos vão entender. O despertar espiritual. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Vamos refletir sobre isso, mas antes eu gostaria de convidar você a orar junto comigo. Pai, no nome de Jesus eu te peço que aquilo que o Senhor colocaste no meu coração durante esses dias que eu tenho lido, que eu tenho sido confrontado com o capítulo 5, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, também fazer isso no coração de cada irmão, através do Espírito Santo, para que eles saiam daqui cada vez mais renovados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, desejosos de serem parecidos com Jesus, e não com filhos das trevas, que nós não somos. Senhor, nos ajude, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós colocamos isso e nós já te agradecemos. Amém. Sempre eu peço, e os irmãos já notaram isso, antes de eu pregar eu peço que Deus confirme, né? E hoje novamente Deus confirmou a mensagem. A irmã trouxe na introdução Gálatas, capítulo de número 5, né, que fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. É exatamente o que está no capítulo de número 5. Para que você entenda essa palavra, desperta tu que dormes,
que é o tema dessa mensagem, que esse despertar espiritual, Paulo, ele agora no capítulo 5, depois de ele trabalhar com a igreja a questão principal, que é o coração da carta, que é o capítulo 4, no capítulo 5, ele confronta a igreja. É um confronto. Ele partiu literalmente para a briga. A briga no sentido de uma carta bem clara de que se aquela igreja fosse uma igreja cristã, ou seja, uma igreja que tivesse com o Espírito Santo na sua vida, ela vai produzir de forma natural o fruto do Espírito. Amém? Vai produzir. Agora, se é uma igreja carnal, ela vai produzir os frutos da carne. E o problema, o cerne do capítulo 5, o que vai parecer para nós, ao olharmos os versículos, né, e trabalharmos, vocês vão notar que parece que o apóstolo Paulo, depois de receber o relatório do que estava acontecendo naquela comunidade, parece que naquela comunidade existiam pessoas que estavam sendo influenciadas pela cultura do mundo, do mundanismo daquele contexto, daquela igreja. Aquela igreja, os irmãos sabem, a gente está trabalhando aqui, aquela igreja vivia num contexto de um mundanismo fora dela terrível, onde as pessoas viviam idolatrando Diana num templo que era uma das 5 maravilhas do mundo. Aquele templo era muito visitado não só pela cidade, as pessoas ganhavam dinheiro vendendo estátuas dessa deusa. As pessoas que não conheciam a cidade de Éfeso, por ser uma cidade muito visitada, perto, o porto dela era muito famoso, essas pessoas iam naquela cidade e imediatamente queriam conhecer esse templo, já que era um templo muito falado, culturalmente falando. E quando as pessoas adentravam ali, as pessoas idolatravam aquela deusa de várias formas, as piores possíveis. Se você quiser conhecer melhor o tipo de idolatria, coloca lá no Google que você vai ver coisas terríveis que as pessoas faziam dentro do templo e idolatravam aquela deusa. Só que, irmãos, a igreja, ela vive, e aquilo que nós aprendemos aqui também na parte da manhã e nesses domingos, a igreja, ela vive no mundo. Ela não é do mundo, mas ela vive no mundo. No mundo. Ela não é, mas ela vive aqui no mundo. E por vivermos no mundo, pode acontecer uma das duas coisas. Ou a igreja influencia o mundo, ou o mundo influencia a igreja. Cultura. Uma das coisas que a gente trabalha em recursos humanos é a cultura organizacional. É uma das matérias, disciplinas da área de recursos humanos. Quando um gestor de recursos humanos, que é a minha formação, cuida de uma empresa, a primeira coisa que ele precisa saber e conhecer é a cultura daquele local, daquela empresa. Porque toda empresa, todo grupo de pessoas, querendo ou não, ela é orientada e ela caminha debaixo de uma cultura. E nesta matéria a gente aprende que quando uma cultura de qualquer empresa, grupo de pessoas, é muito enraizada, por exemplo, eu já fui gestor de empresas familiares, onde os donos eram famílias, o dono, o pai, o gerente, o filho, os supervisores, os netos, assim, todo mundo da família exercia cargo de liderança. A cultura clara para
esse estabelecimento era uma empresa familiar. Então, o gestor de recursos humanos, ao adentrar nessa empresa, ele não só precisa entender a cultura, mas ele precisa trabalhar respeitando a cultura. Para que, ao tentar, já que o gestor contratou o gestor da empresa, o dono da empresa, contratou o gestor de recursos humanos, e pede assim, ó, que a minha empresa hoje é familiar, como aconteceu no meu caso. Só que eu quero mudar essa cultura, porque isso está atrapalhando o crescimento dos funcionários da empresa. Eu fiz uma pesquisa de clima organizacional e na pesquisa eu notei, Marcelo, que a maioria das pessoas são insatisfeitas porque elas não conseguem chegar nos cargos de liderança, Fran, porque quem está na liderança são as famílias. E não dá para quebrar isso, porque está lá. Aí o gestor me pediu para que aos poucos eu mudasse isso, essa cultura da empresa. É óbvio que para trabalhar nesse contexto você precisa ouvir as pessoas e aos poucos, sem chegar com tudo, tentar mudar essa cultura, aos pouquinhos. Mas cultura, como nós aprendemos nessa disciplina, que é uma disciplina humana, é mutável? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. A cultura pode mudar. No mundo, nesse contexto aqui, a gente está falando de homens e mulheres. Só que a igreja não é homens e mulheres, é uma igreja que está debaixo de um mundo que nós não vemos, mas ele existe, é espiritual. É espiritual. Por isso, entendendo o capítulo 5, se você... isso eu acho interessante. Tem gente que prega o capítulo 6 sem entender o capítulo 5. Vai dar ruim na hora da pregação. Por que está lá no capítulo 6? É um capítulo que todos amam pregar. Você deve lembrar do capítulo de número 6, que fala sobre a armadura de Deus. A armadura completa de Deus. O capacete, né? Lembra disso? Da nossa luta, né? Aí tem gente que pega isso, batalha espiritual, fala que demoniza tudo no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, fala sobre isso. Só que o capítulo 6, ele está dentro de uma carta onde compõe o capítulo 5. E no capítulo 5, o que está tendo ali, meus irmãos, provavelmente é uma igreja que, de alguma forma, não está influenciando o mundo. Paulo está preocupado com isso. Ele está preocupado com isso. Está sendo influenciado, esta igreja, essa comunidade, está sendo influenciada, em vez de influenciar o mundo, está sendo influenciada pelo mundo, pelo contexto que é. E aí eu coloquei no segundo slide o seguinte para a gente pensar. Muitos cristãos estão espiritualmente adormecidos por ignorância, negligência, superficialidade na fé, já que a igreja é espiritual também, ou até por se deixarem influenciar por onde? Pelo mundo. Pode passar para o próximo. O chamado ao despertar que a Bíblia nos fornece, nos exorta a despertar da sonolência espiritual. Cristo nos iluminará e devemos viver de forma sábia, aproveitando as oportunidades espirituais, pois os dias são maus e precisamos estar preparados. Porque essa igreja precisa estar preparada, ou seja, ela se despertar espiritualmente, já que se o texto fala, desperta você que dorme, existiam pessoas nessa igreja, o quê? Dormindo. Eu estava pensando, ao ler esse texto,
sobre Mateus 25. Abre para mim, por favor. Olha o que Jesus fala sobre isso. Mateus 25, 4 e 5. Vai no versículo 1 para a gente ver o contexto, só para a gente entender. Então, Jesus, palavras de Jesus. Essa igreja é de Jesus, amém? Palavras de Jesus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Parábola. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram o óleo nas vasilhas. Nesse contexto de despertamento, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com... E o que aconteceu? Adormeceram. Continua aí, por favor. À meia-noite, ouviu-se um grito. Você sabe o que eu estava pensando quando eu li esse texto? Patrícia, sabe o que eu estava pensando? Já vê aquelas pessoas que te dão um susto? Você está meio que sonolenta? Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo várias vezes. Quando alguém fala isso com você, o que você faz? Eu tenho vontade de desganar. Assim, a pessoa, né? Você está meio sonolento, você dá um susto, você dá aquele pulo assim, né? Aquele pulo, você não estava esperando. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Vontade de se dar meio assim que desganar. À meia-noite, nesse contexto aqui da parábola, ouviu-se um grito. Um grito. O noivo se aproxima, exclamação, porque é um grito. Exclamação. Saiam ao encontro dele. Exclamação. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Quem é o noivo, hein? As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E eu gosto muito de Jesus. Quando ele tem que ser claro, ele é. Não tem meio termo. A porta foi fechada. Continua, por favor. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: exclamação, Senhor, Senhor, exclamação, hein? ênfase aí, né? Gritando: abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não. Acho que não. Essa parábola está numa perícope, uma seção de Mateus, que fala, todas essas parábolas que Deus fala nesse contexto, fala sobre a volta dele, fala sobre o seu reino e o seu reinado. A preocupação de Jesus é preparar os discípulos e a sua igreja para a sua volta. Olha aí, Agape, confirmando a mensagem de hoje. A gente está falando de Maranata aqui agora. A gente está falando de Maranata. Por que o despertar é importante?
Porque naquela igreja, volta lá no texto, por favor, a partir do versículo 1. Efésios. Porque naquela igreja existiam uma carnalidade. Pessoas que estavam adormecidas, pessoas que estavam ali, meia boca, Wellington, sabe, meia boca? Um cristianismo meio assim, meio lá, meio cá. Deixa eu ir para a igreja no domingo, só que na segunda eu estou no meu trabalho. Posso ser meio... O que vocês acham do Cristão 007, hein? A gente podia botar aqui até aquela trilha. O que vocês acham, né? Aquela trilha do 007. Aquele crente que o cara está no trabalho e não sabe que nem ele é crente. Ou até sabe que ele é crente, mas está dando o quê? Um mau testemunho. Só que domingo ele chega e tira lá do seu guarda-roupa ou da sua estante a Bíblia para trazer para a igreja, como se isso salvasse alguém. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, só que ela só vai ter uma validade de frutos de vida eterna na sua vida se você vivê-la, se você obedecer ao seu mestre, se você obedecer a Jesus, e se de fato você realmente viver aquilo que você canta, aquilo que você prega. Isso eu estou falando serve para mim também. É o confronto da palavra agora. Paulo está confrontando a igreja. Olha lá o que está acontecendo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Continua. Olha só o que ele está falando. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma e agradável a Deus. Introdução, Marcela. Introdução preparando a igreja para uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Para essa adoração ser recebida por Deus, sejam, pois, imitadores de Deus. Só no domingo? Todos os dias. E viver, a palavra aqui no grego, é uma ação contínua, é viver todos os dias a imagem do Cristo. Isso aí é um confronto para todos nós. Continua, por favor. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que vocês não devem haver, entre vocês não deve haver nem sequer menção. Eu estava fazendo uma pesquisa, gente, sabe o que está acontecendo? Tinha gente que ficava e pensava que isso não era pecado, falando do pecado do outro, apontando o dedão. É isso que Paulo está dizendo aí. Opa, não faça nem menção. Em vez de fazer menção, adultório. Quer ver uma coisa que me deixa triste como igreja? Isso eu falo na minha igreja. Isso a gente precisa melhorar. Nós, todos nós, eu também. Tem gente que às vezes em dias de grupos de oração, e orar é muito bom, a gente está junto orando. Só que tem gente que traz para o grupo de oração coisas de outras pessoas, expondo a vida de outras pessoas. E às vezes a pessoa nem autorizou a você falar sobre isso. Fulano está passando isso, está passando aquilo outro. Pergunto eu para você, crente que quer ser maduro, quer sair capítulo 4 de Efésios, quer sair de uma vida cristã imatura, criança, e quer atingir a maturidade, a plenitude de Cristo. A gente precisa expor as pessoas no grupo de oração, sim ou não, irmão? Não. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pergunto eu para vocês. O nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Vocês creem nisso? Digam amém. Amém. Então eu preciso entrar em detalhes em alguns pedidos? Não. Eu posso até. Se a pessoa estiver aqui, se ela me autorizou, ou se o contexto é comigo. Eu não estou expondo ninguém.
naquela igreja ali estava tendo um problema sério. Eu estava pesquisando problema de gente fazendo menção da imoralidade das pessoas, sexuais, espécies de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Para de fazer, não precisa nem fazer menção. Ore por essas pessoas. Continua, olha só aqui. O capítulo é só pauleira, irmãos. É só pauleira, para crescimento. Já que ele falou de maturidade no capítulo 4. Não haja obscenidade, gente obscena, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Uma outra coisa que eu estava pesquisando era uma igreja que já viu grupos de pessoas que fazem piada de tudo, até chocarices, coisas ruins, até em relação a Deus, a igreja. E às vezes nós participamos disso, em vez de a gente, nesse contexto, a gente ouvir e falar: irmãos, vamos orar por isso. Aconteceu isso com esse irmão, com esse pastor, com essa igreja, com esse líder. Vamos orar. Vamos orar. Vamos parar de fazer o quê? Piadas. Vocês acham? Sabe o que ver? Uma coisa, eu estava conversando isso com o Edmar. As pessoas usam nos nossos dias isso aqui através das redes sociais. Tem canais de humor, eu nem sei que são cristãos, que ficam expondo pessoas, pastores, e as pessoas ficam vendo aquilo só para rir, para conversar, em vez de ver aquela situação e fazer. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o quê, irmãos? Ter misericórdia. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Isso, eu leio esta mensagem de Paulo com temor e tremor. Aquele que está em pé, lembre-se do versículo que os irmãos leram na introdução de Gálatas. Paulo, na introdução de Gálatas, nós lemos aqui, ele fala que tem uma luta, e essa luta é de todos, constante, entre carne e o espírito. É uma luta. Isso é para mim e para vocês. Então não dá para eu ficar falando: isso não pode acontecer, não vai acontecer. Em nome de Jesus, tomara que não. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que vigiar. Jesus fala, né? Vigiar e... Se é para todo mundo, vigia e ora. Vigia e ora. Para todo mundo. É um problema. Continua, irmão Elton, por favor. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo aqui, ele está lembrando da carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, lá ele tem uma lista maior desse grupo de pessoas, porque na verdade o autor bíblico, que eu estava vendo aqui, no grego, ele não está preocupado aqui de falar tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Errou. Paulo está querendo confrontar a igreja. Errou, meu irmão. Errou. Está na hora de você se arrepender. Quer ver um melhor lugar para se arrepender? É quando a gente ouve uma mensagem como essa, que confronta a gente. Confronta a gente, a nossa vida, o nosso dia a dia. E a gente fala assim: Senhor, errei isso aí. Aí, o que a palavra nos lembra? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda. O mesmo Deus que usa Paulo para mostrar que a igreja, alguns estavam dormindo, é o mesmo Deus que fala assim: meu irmão, se arrependa. Não deixa para amanhã não, meu irmão. Lembrou de alguma coisa? O Espírito Santo te trouxe alguma coisa na memória? Hoje é o dia de você sair daqui e falar assim: eu me perdoa em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, me perdoa. Me perdoa. E sai daqui com o desejo de não fazer. E aí arrependimento. A palavra arrependimento significa que eu estou me esforçando após o meu confessar de não querer fazer a mesma coisa. Senão passa a ser, como diz a Bíblia, iniquidade.
raiz da palavra iniquidade é as pessoas que pecam tanto que não sentem nem mais que estão pecando. Então o pecado passa a ser iniquidade, está enraizado na pessoa, culturalmente falando. Aquela pessoa não, né, por mais que está ali, está na vida dela, não quer mudar. Não quer. Jesus está batendo a porta, mas não quer mudar. Se torna aquele pecado uma iniquidade. Porque os tais não têm condições de ter a herança no reino do Cristo ressurreto. Por favor. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Continuando. Portanto, não se associe com eles. Opa, se Paulo está dizendo isso, existiam eles aí, no plural, existia um grupo que estava o que? Influenciando. Nós vemos aqui a carta de Paulo a Tito, na parte da manhã, onde Paulo, para essas pessoas, Paulo ele fica tão preocupado, pessoas que querem destruir o Evangelho dentro das igrejas, não querem mudar, são filhos da desobediência. Nós acabamos de ver que estas pessoas existem, filhos da desobediência existem até os dias de hoje, não querem mudar, estão no meio da igreja. Paulo chega para Tito, essas pessoas precisam ser silenciadas. Foi isso, irmão? Que nós vemos aqui, palavras de Paulo, a igreja de Creta, a Tito, na igreja de Creta. Não dá, porque essas pessoas estão influenciando de forma equivocada. Você não pode. Não se associe com eles. Porque antes de vocês... Olha que coisa interessante. Olha a transição agora que Paulo faz. Pois antes vocês eram trevas, mas agora são luz. Paulo agora está com trevas. Não vivem pecando, não vivam desobedecendo ao Senhor Jesus, que vocês cantam, que vocês adoram. Vivam o Evangelho de fato e verdade. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir. Isso aí é interessante. Isso é interessante. É uma das coisas que eu sempre peço a Deus nas minhas orações. Discernimento do Espírito. Falta isso na igreja, sabia? Discernir o que é de Deus, o que é fruto da luz, o que não é fruto da luz. Gente que está ali no meio, e aí Paulo está provocando aqueles irmãos, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Senhor, letra maiúscula, está falando de Cristo. E aí existe uma palavrinha muito interessante do Novo Testamento. Aprenda. Por isso que pastor, uma das funções dele, como disse Paulo, a igreja de Éfeso, nós trabalhamos aqui na parte da manhã, é preparar os santos a atingirem a maturidade para chegar à plenitude do Cristo ressurreto. É uma das funções do pastor. Aprendam, e aí ele está aqui para ajudar, orientar. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, olha, isso é legal. Isso é legal, é outro confronto. Paulo está abrindo o verbo. Exponha as trevas. Elas não gostam de luz. Gente que anda na escuridão, gente que vive, uma outra coisa que eu falo com os irmãos com temor e tremor, gente que vive nos esconderijos da vida, fazendo coisa que parece que ninguém está olhando. Crianças, preste atenção no que o Marcelo vai falar com vocês. Por mais que o papai e mamãe não está vendo, Deus está. O salmista, certa vez, escreveu
um dos salmos mais lindos, que foi muito cantado na igreja antiga e é cantado até os dias de hoje. Sonda-me, ó Deus. Ao ponto do salmista falar o seguinte para o salmista falando de Deus: Senhor, eu posso fazer um buraco aqui, me enfiar lá no meio do buraco, botar um montão de terra, que lá embaixo, o mais profundo que estiver, o Senhor está. O Senhor está me vendo. Não há lugar, não há local que nós nos escondemos do Senhor. E eu falo isso para que vocês temam a Deus. Não é ter medo de Deus. Não é isso que Ele quer. Temer a Deus é entender que Deus quer tanto melhor para vocês, o crescimento espiritual de vocês, que vocês precisam crescer entendendo que se Deus te ama tanto ao ponto de mandar Jesus Cristo por vocês e por todos nós, que Ele quer o melhor para vocês. E por isso que a gente tem que viver temendo a Ele. Não por medo, mas por amor, entendendo que Ele quer o melhor para cada um de vocês e para cada um de nós. Saibam que Deus está em todos os locais. Quer ver um ambiente dos nossos dias que Deus precisa entrar? E eu falo isso em nome de Jesus, para a gente sair daqui libertos pelo sangue do Cordeiro que nós cantamos. Internet. Você que adora pornografia, se liberte disso em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, na internet, ou aqui dentro, que adora pornografia, gosta de ver algumas fotos, fotos assim, bem calientes, em locais obscuros, se arrependa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pecamos. Nesses ambientes de redes sociais, e o nosso adversário, ele é astuto. E a gente não vai botar culpa nele não, em tudo, porque às vezes a gente está querendo. Eu olho um pouquinho. Estou falando, eu sou homem também, gente. Vocês são tentados, eu também sou. Olha um pouquinho. Daqui a pouco você visita de novo a página. Aí daqui a pouco foi de uma. Aí de uma foi um minutinho. Não vou fazer mais isso. Daqui a pouco, deixa eu lá de novo, dá uma olhadinha se atualizou os status da página. Mudou as fotos, ou vídeo. Aí eu olho de novo. 2 minutos. De 2 vai para 3, depois para 4, depois para 10, depois para 20, e aí eu estou viciado em pornografia. Viciado. Olha, eu vou falar a minha idade de novo aqui, não vou falar. Não adianta. Antes, sabe onde os jovens eram mais tentados? Na revista da Playboy. Hoje a Playboy, a gente tinha que ir na banca ou comprar, ou pedir um amigo que tinha dinheiro para comprar, que era caro, para a gente dar uma olhadinha. Hoje a Playboy está explícita, de graça, na internet. E não só mais fotos. Vamos se arrepender disso em nome de Jesus, minha irmã. Porque tanto vale para homem quanto vale para mulher. Mas para homem, mais mulher também pode ser alcançada com esse tipo de pecado. Paulo está confrontando o contexto cultural nesses dias. E essa mensagem nos confronta também a mudar. A nos arrependermos do nosso pecado, porque ele faz uma transição. Ele fala de uma igreja que precisa ser madura. Antes dele falar da armadura de Deus, ele prepara o terreno para falar o seguinte: antes da gente se revestir dela, que a gente vai falar sobre ela no próximo domingo,
a gente precisa reconhecer as nossas mazelas, ver onde a gente está errando e se arrepender. Porque o Cristo que expõe, através da luz da sua palavra, as nossas mazelas, também nos alcança pelo seu amor para nos purificar de todo o pecado e nos transformar segundo a sua imagem. E Ele quer fazer isso nesta noite nas nossas vidas. Amém? Essa mensagem é para isso. Capítulo 5 de Efésios. O despertar espiritual é para um grupo de irmãos, por aqueles motivos do primeiro slide, estão negligenciando a sua vida, a sua vocação, o seu ministério, o seu chamado, porque nós temos aprendido que o chamado não é só para pastor, evangelista, não, o chamado é para todos. Servirem ao Senhor com qualidade, com excelência, uma vida santa, dedicada ao Senhor Jesus. Esse é o meu desejo. E eu quero que você saia desse desejo nesta noite. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Cristo, glorificamos o Senhor pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. É uma faca, como diz o texto aos Hebreus, de dois gumes, Senhor. Da mesma forma que o Senhor usa-nos para falar sobre ela, também nos confronta a melhorarmos a cada dia. Então, diante do Senhor, não só coloco a minha vida, mas eu suplico que o Senhor possa estar recebendo aí, ó Deus, cada oração sincera nesta noite de querer ser um cristão melhor. Sair daqui, ó Pai, arrependido dos pecados. Querer ser mais parecido com Jesus. Querer ser fruto de luz nessa terra. E não trevas. Para isso, pedimos, nos ajude. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos arrependemos. E nos faça sermos mais parecidos com Jesus. Para com isso, os homens nessa terra possam olhar os frutos em nós, os frutos de luz, e glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é Criador dos céus e da terra, o Pai eterno. Que eles olhem em nós e glorificam o Senhor. Que olhem em nós Jesus e glorifiquem ao Pai eterno. Esse é o nosso desejo. E que durante a semana possamos refletir a respeito disto e tentar viver, não só no domingo, mas todos os dias, um cristianismo sincero, autêntico e relevante nos nossos dias. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu oro no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém. Vocês lembram daquele louvor?